One, two, three. Bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E o tema de hoje são vinhos uruguaios e gastronomia. E eu tenho a honra de falar com a Juliana. Tudo bem, Juliana? Tudo bom, Gabriel? E aí? Tô super feliz. Nossa, muito legal, Juliana, né? A gente já tem falado um tempinho aí, acompanhando o seu trabalho, né, de vinhos aí do Uruguai, né? É fotógrafa, psicóloga, poxa, assessora de imprensa, né? E super especialista aí nos vinhos, né? No Uruguai como um todo, né? Não só nos vinhos. Mas conta pra gente, Juliana, como que surgiu, né, a paixão, o interesse aí pelos vinhos uruguaios? Eu acho que a minha história com os vinhos uruguaios é uma história de tudo isso que você falou, né? A psicóloga, a fotógrafa, a RP de restaurante. Eu comecei a ir para o Uruguai e eu nem era tão apaixonada pelos vinhos assim, mas eu já trabalhava com restaurante e comecei a me interessar um pouco por aprender um pouco mais sobre vinho. E como eu tinha voltado do Uruguai, tinha amado a viagem, eu já gostava de Taná, né, que é a Sim. uva emblemática do país. Eu falei, eu vou fazer um Instagram sobre Taná para tentar entender tudo que eu puder sobre uma uva, já que não dá para entender sobre todas, né? E no começo foi simples, porque não chegava tanto vinho uruguaio aqui no Brasil. Tanto Taná assim, então logo eu acabei com eles e comecei a procurar Tanás de outro país, né? E aí acabei também com eles, que também não tem tantos assim aqui. E fui para os brasileiros, e aí comecei a provar mais vinhos uruguaios, né? De outras cepas. E há alguns anos atrás, o restaurante Jacarandá recebeu alguns produtores de vinho do Uruguai. E aí eu conheci eles pessoalmente, o Gabriel Pisano, o Anandrés da Marichal, o Bernardo Del Legado, que faleceu ano passado, a Fabiana Braco. E eu comecei a conhecer esse pessoal. E indo para o Uruguai mais vezes, eu comecei a ir nas vinícolas. E aí começou a acontecer uma coisa muito surpreendente, né? Que era os produtores de vinho de lá começaram a me seguir. Quem é essa brasileira que fala sobre a gente? Que bacana, né? Quem tá tão interessada, né? Quem que é? Vamos se aproximar. E foi assim essa aproximação, então. E foi assim que começou a ganhar corpo, né? E aí, no decorrer, assim, comecei a fazer cada vez mais essas experiências, a viajar com mais frequência para lá, a falar e buscar mais vinhos e buscar mais conhecimento. E nessas idas todas, eu também comecei a descobrir que as pessoas iam para o Uruguai e tinham experiências bem mais ou menos, porque elas procuravam sempre ali na internet, nos mesmos lugares aonde ir, e aparecia lá. Mercado do Porto, Los Dedos, né? Eu falo assim, poxa, mas o Uruguai tem tanto mais que isso, né? E eu queria mostrar isso para as pessoas, porque as coisas estão acontecendo por lá também, né? E aí comecei a escrever sobre a parte da gastronomia, de turismo também, de ampliar um pouco o tema, né? Levar minha experiência para o resto da turma aí. Que bacana. E aí você criou, né, o Instagram, né, o Instataná, né, que foi essa uva, né, que você acabou escolhendo lá e tudo assim começou, né? Começou com o Instagram, com o Instataná que foi crescendo. O Instagram já tem, acho que são 8 anos agora que eu Olha, faço ele. Né? Conheci muita gente lá do Uruguai, é até engraçado, assim, às vezes eu vou para lá, tem uma pessoa lá que é uma enóloga super especial, assim, ela conhece muito de Taná, ela é conhecida como a Dama do Taná, é uma das primeiras enólogas do Uruguai, e nossa. aí um dia a gente estava falando de vinícola, eu falei, você já foi na Bodeguita del Cacho? Ela, qual? Ela falou, como que você conhece vinícola do Uruguai que a gente não conhece? Caramba, olha só que incrível. Não, e muito bacana, né, Ju? Você também escreve, né? Acho que é uma vez por mês na CNN Viagem e Gastronomia, né? Isso é muito bacana, né? Até já fica a dica aqui para quem tá escutando, né? Até no seu Instagram, né? Então a gente tava brincando antes de começar o episódio que quem quer ir para o Uruguai tem que ir lá no seu Linktree da sua página e já acompanhar, né? Que tem diversas dicas, né? Isso. Ou que eu engordo para fazer aqueles artigos, viu? Porque eu botei na cabeça que eu ia fazer um artigo sobre média luna com presunto e queijo, porque é uma delícia. E eu devo ter comido, assim, todas as viagens que eu ia, eu comia todos os dias no café da manhã, aquele mini Nossa. croissantzinho, né? Com muita manteiga, presunto e Puxa queijo. vida. Não, é incrível, é incrível.
Ô, Gi, conta pra gente, né, além do Uruguai, desse momento aí que ele tem, né, ganhando cada vez mais corpo, assim, mas também o grande número de mulheres, né, na cadeia produtiva, isso também é bem legal, né, que vem crescendo bastante, né? Não, isso é incrível. Isso me chamou muita atenção no Uruguai, né? Desde o começo aí eu fui percebendo. A minha primeira viagem a uma vinícola, né, no Uruguai, foi na Irurtia, onde eu conheci uma pessoa que é filha de do senhor que era o proprietário, que já é falecido, e foi aí que eu comecei a me apaixonar pelo jeito deles receberem, sabe? São Sim, vinícolas, muito vinícolas pequenas, familiares, e ela me recebeu na casa dela, ela me levou depois até a casa dela para comer, pô, já estávamos conversando, deu carona pra gente, foi uma vivência incrível. Eu saí de lá apaixonada. Aí depois eu fui conhecendo outras histórias, né? E como eu te falei, a Estela de Frutos, que é uma das representantes mais importantes do vinho uruguaio, não vou falar a idade dela aqui, mas assim, ela está há muitos anos no mercado já, e é uma pessoa que conhece muito sobre vinho, sobre terroir, ela fez vinho na Espanha, ela é engenheira agrônoma, e ela ajudou muito na formação de muitos enólogos também no Uruguai, né, porque ela dava aula na faculdade, né, e aí você começa a ver outras mulheres, a Fabiana Braco, por exemplo, da Braco Bosca, né, que herdou a vinícola do pai, e ela quis transformar aquela vinícola que era de vinho de garrafão em vinhos finos, e é uma potência incrível. Você tem a Florência da Casa Grande também, que é uma menina, hoje ela fala menina, né, mas hoje ela já tem 35 anos, assim, mas eu conheci ela tinha menos de 30. Já fazia vinho, né, a antiga bodega, onde tem a Virginia Stagnari e a filha dela, Mariana, são pessoas que tocam a vinícola junto com a Laura Cassella, que é outra enóloga muito antiga. Então eu me surpreendi muito, porque assim, eu conheço em Portugal a Filipa Pato, né? A gente tem nomes assim como a Susana Balbo na Argentina, mas me vem uma quantidade enorme de mulheres no Uruguai. Eu acho isso sensacional. Acho que isso mostra um pouco até da sociedade deles, né? Eles são um povo curioso, que Montevidéu tem aquele ar de antigo, né? O Uruguai sim. ele é na dele, ele é tranquilão, ele é família, né? E ao mesmo tempo eles foram os primeiros a liberar o casamento entre pessoas do mesmo sexo, né? Eles têm uma relação diferente com várias questões sociais, né? O próprio consumo e a utilização medicinal da maconha, né? Então eu acho isso bem interessante. Por isso que eu falo que eu junto psicologia com vinho, com comida, viu? Ô, Juliane, por que que o Uruguai, assim, ficou tão famoso, né? Seu Insta chama Insta Taná e tal. Ele ficou tão famoso, assim, em produzir os vinhos com a uva, né, francesa aí, a Taná. Então, é uma história curiosa. O Uruguai ele tem muito menos tempo, né, do que a Argentina de história de produção de vinho. O Uruguai é um país recente em termos de existência, né? E se a gente pensar em Velho Mundo, Novo Mundo, né, é uma história muito pequenininha. A gente tem vinícolas em Portugal, Espanha, que tem mais do que a idade do país. Olha, Né? Então, olha que loucura, né? E a França produzia taná e muita gente achava um vinho duro, né? Taná não fazia exatamente muito sucesso, né? Se usava muito em cortes no sul da França, em Madirã. E teve um cara, há mais de 100 anos atrás, que ele levou algumas cepas de uva e começou a testar. Né, o que ia funcionar? Eram imigrantes, né? sim, E ele levou a duas uvas que ele viu que funcionou muito bem, a Folie Noir, ele levou a Taná, e a Taná se deu bem. E ele começou a cultivar a Taná. E aí descobriram de uma outra uva que ia muito bem também lá no Uruguai, que era o Merlot. Se você perguntar para os donos de vinícola, todos vão falar, a gente adora Merlot, Merlot é ótimo no Uruguai. Mas o que acontece? Você tem Merlot no mundo todo. Você sim. vai concorrer com Merlot na França? Você vai concorrer com Merlot, até o americano faz Merlot, né? Então, o que eles resolveram fazer? A nossa uva emblemática vai ser a Taná, vamos trabalhar a Taná. Né? E eles realmente viraram mestres em produzir taná. Então você tem licor de taná, você tem espumante de taná, você tem Olha, rosé de taná, né? Grapa de taná, né? Tem taná com barrica, taná sem barrica, taná de maceração carbônica. Né? Eu acho que não existe nenhum país que produza tantos tipos de taná quanto o Uruguai. É o país que mais consome carne de vaca no mundo. E o taná vai muito bem com carne. Né? Então, já fica aí, né, a referência. Ô, Gil, e falando em regiões, né, do Uruguai, assim, Canelones
é a que mais produz vinho, assim? Canelones é a maior região produtora do Uruguai. Ela está pertinho de Montevidéu. Montevidéu está aqui na pontinha, na península, né? E para cima já é Canelones. Eles produzem uma quantidade. Hoje eu não sei dizer porque mudou um pouco as proporções, mas assim, acho que ainda está em torno de 80% da produção do Uruguai vem da região de Canelones. Tem muita vinícola em Canelones. Todo o Uruguai tem vinícola em diversas regiões, mas tem lugar que tem uma, tem lugar que tem duas, tem lugar que tem cinco, né? Canelones tem uma vasta produção. Outra coisa que é bom, já que você falou disso, né? Sim. É onde tem muita vinícola próxima de Montevidéu, que é fácil para as pessoas irem, mas elas ficam a 40, 50 minutos de Montevidéu. Então, ou você aluga um carro e tenha juízo, né? É, ou você vai ter que ir contratar um motorista, porque não dá para ir de táxi, porque senão você não volta. Não, então, aproveitando o gancho, pra quem tá escutando, assim, tá indo lá pra Montevidéu e tal, e tá pertinho lá em Canelones, se tem algumas vinícolas que você poderia recomendar lá que é obrigatório visitar? Canelones é uma faixa bem grande, tá? E eu sempre, quando a pessoa me pergunta assim, você tem uma vinícola para indicar? A primeira coisa que eu pergunto é assim, você já foi em vinícola? Né? Para saber que tipo de experiência que a pessoa quer. Porque eu acho que uma coisa legal do Uruguai é que tem desde o produtor maravilhosa, que nem a Bolsa, né? Que tem um restaurante lindo, que tem. Nossa, a gente fala que dá para você sentar no chão da Bolsa e fazer um piquenique, assim, de tão limpa que é. Nem parece que produzem vinho lá, mas assim, é muito bonita, né? Só que dificilmente você vai conhecer a família Bolsa, né? O Eduardo Boido, que é o enólogo, às vezes ele passa por ali e tal, ele vai passar rapidinho, mas você não vai ter a oportunidade de conversar com ele, né? Sim. Se você quer essa experiência, onde você quer conversar com o enólogo, você quer conhecer a família, aí você tem que procurar as pequenininhas. Eu acho que, assim, para quem quer essa experiência mais intimista, eu sempre falo para ir na Bodega Casagrande, na Bracobosca, que são bem pequenininhas, na Antiga Bodega, que você também pode encontrar a Laura Casselli e a Mariana. Você pode ir na Artesana, que é bem legal também. Se você quer uma vinícola mais, assim, com mais estrutura, eu acho que a Bolsa sempre impressiona, só gosta muito, né? E depois tem a Deicas, que é grande, é muito bonita, ela tem uma cave antiga, belíssima. Tem a Pisorno, que não é exatamente uma vinícola grande. E tem uma coisa muito legal, porque a Pisorno e a Bracobosca têm hospedagem. Então você pode dormir nelas e aproveitar. Ter essa experiência, né? Viajar, ficar um tempo. Poxa, que legal. Dependendo, né, das quantidades de... E o tempo disponível, né? Vale a opção também, né? Isso, para não ter que se deslocar, às vezes, tanto. Por exemplo, você vai na Bracobosca, você está do lado da Casa Grande, já faz as duas ali no mesmo dia. Se muda lá para Pisorno, da Pisorno você vai para a Antiga Bodega, né? Super funciona. E até aproveitando o ensejo, né, Gil? Recentemente a gente se encontrou, né? Participei de um jantar muito legal que você promoveu. E eu tomei, né, uma grapa lá, né, a grapa miel lá aí do Uruguai. E um vinho soleira, né? Poxa, que demais, né? Que delicioso, né? Não, essas são coisas que tem, assim, no Uruguai, achadinhos incríveis, né? A grapa miel é uma bebida muito comum lá, que é uma grapa que eles fazem e misturam com mel. Por acaso, ela é do mesmo produtor que fez o Soleira, né? Desse Soleira em questão. Soleira já não é uma coisa mais tão comum no Uruguai. E o Soleira já é um processo diferente. É um vinho branco que ele deixa no teto da casa dele, em garrafões de 5 litros. Esse vinho vai oxidando no sol, né, ele vai reduzindo, ele vai cozinhando no sol, literalmente, e vai concentrando açúcar, e depois ele engarrafa. E a ideia que a gente fez, né, quem não pôde provar, que está ouvindo, a gente tomou esse vinho, que é um vinho de sobremesa, com uma torta de queijo basca. Tem aquela coisa do salgado, com o doce, e equilibra muito bem com esse vinho que ainda mantém um pouco de acidez. Eu acho muito legal que, embora seja um país novo, como a gente estava falando, né? Isso, por exemplo, é uma herança cultural. A grapa miel é uma herança cultural também, de pegar a grapa e misturar com mel, né? Como faziam as avós para tomar em casa, né? Aquela grapinha escondida lá na garrafinha. E eles tomam também o licor de taná, que é um vinho tinto, que parece um vinho do Porto. Ele é feito pelo mesmo processo, só que ele é feito com a uva taná, né, fortificado. Então não é um licor, na verdade, é um vinho de sobremesa. Né? E depois eles têm um outro vinho que chama Médio e Médio,
Esse eu particularmente não gosto tanto, porque é um vinho doce. Tá. Eles misturam o vinho, o moscatel com o espumante, engarrafam esse tipo de vinho do jeito que se fazia no Bar do Porto, né? Então eu acho muito legal. São produtos muito culturais. Esse até falou, né, assim, até estava vendo uma entrevista, assim, acho que uma associação, né, acho que é de 90 lá do Uruguai e tal, mas de lá pra cá, assim, desse tempo, né, não de lá, mas assim, muitos produtores, né, têm feito criações bacanas, né, acho que até o Gabriel Pisano, né, vem com novas criações, né, Manuel Figueiras, a mesma Bolsa também, né, e com criações bem diferentes, assim, né, do estilo deles, assim, de... Conta pra gente um pouquinho dessas criações, Gil. Quando eu comecei a falar de Uruguai, né, todo mundo fala assim, mas eu não gosto de vinho uruguaio. Eu não gosto de Taná, é muito pesado, né? E, de fato, o vinho uruguaio que chegava no Brasil, principalmente, e mesmo um pouco da produção interna nos anos anteriores, anos passados, já digo há mais de uma década atrás, eram de fato vinhos mais pesados, até porque era uma coisa que o mercado pedia também, né? Aquela coisa da barrica, do vinho para ser guardado, né? O mercado mudou e o Uruguai também mudou, né? E aí a gente tem produtores que a gente vê sendo extremamente audaciosos na forma de produzir vinhos, né? Então, mesmo o movimento do vinho natural também já chegou no Sim, Uruguai devagarzinho, mas eles estão fazendo tudo muito bem feito. E o Gabriel Pisano é um rapaz que ele é da família Pisano, que é uma bodega conhecida até aqui no Brasil. Os vinhos deles chegam aqui. E, assim, é uma bodega que está na terceira geração. Ele cresceu no meio dos vinhedos, né? Ele podia ter continuado o trabalho dos pais, dos tios, né, que hoje estão na bodega. Ele trabalha para a bodega também, mas ele resolveu fazer o projeto dele e por isso chama Vinha Progresso, que ele chama de bodega experimental, né, que é um pouco descolado da ideia tradicional da família. E ele foi um dos que fez fermentação em tanque aberto, taná sem barrica, ali atrás, né? A gente está falando de fermentar em tanque aberto, por exemplo. O primeiro taná que ele fez da marca dele é de 2009, né? Que são os Sonhos de Elisa. Né? Aí ele fez vinho laranja esse ano. Ele que foi o primeiro cara a fazer o espumante de Taná lá no olha. Uruguai. Então, é legal ver gente inventiva, assim como o próprio o Manuel, que você falou, né? O Manuel Figueiras. Ele é um cara que faz uma produção muito pequenininha, ele é muito cuidadoso com a produção dele. Se ele é aquele cara que, se não tá perfeito o ano, ele não vai fazer aquele vinho, né? E ele faz vinho, já faz da forma mais baixa intervenção possível, né? Ele cuida muito bem das vinhas, né, para precisar maquiar o mínimo possível os vinhos, faz cortes interessantes, já fez coisas muito divertidas assim no passado, que eu já provei que você tem um rosé de taná dele que é maravilhoso. Nossa, são pessoas que precisam ser descobertas, né? O Manuel, ele faz vinho pela Los Nadias, né? Bodega Los Nadias. Não chega no Brasil, só lá. Mas o Gabriel, por exemplo, a Vinho Progresso tem no Brasil. Então já dá para Procurar. Que bacana. Você estava falando até, Sara, nas perguntas, né? Se vinhos naturais aí, ou de intervenção mínima. Então tá crescendo bastante, né? Entre esses produtores, né? Que você comentou. É uma crescente também, né? Sim, aqui no Brasil a gente já conhece, eu só conhece bem quem conhece o vinho uruguaio, o Pablo Falabrino, o Projeto Nacal. O Projeto Nacal foi o primeiro projeto de vinificação de baixa intervenção 100%, né? Porque antes as Tá. pessoas tinham um vinho, um outro ali, né? E eles surgiram focados nisso. Eles fazem pet nat, né? Eles fizeram um vinho chamado Nat Cool, que é uma brincadeira com Nat Cool do Newport, Sim. onde eles fazem um vinho com baixa graduação alcoólica, e eles têm até um selo de aprovação do projeto do Newport. Então a gente vai ver essas coisas mais audaciosas também aparecendo, e que bom que está chegando no Brasil. E eu sempre torço para as pessoas provarem também, e darem a chance de provar o vinho uruguaio, que não seja só a Taná, porque a Taná é muito boa, de fato, né? Mas o Uruguai está fazendo vinho branco maravilhoso, espumante incrível, né? E eu fico chateada quando eu vejo o catálogo de uma importadora, e isso aconteceu há pouco tempo, né? E eu olho lá, o cara importou o taná de entrada, o taná do meio, o tanazão, o taná de corte e, tipo, um vinho branco. Nossa. E eu falo, cadê o resto? Cadê o resto do Uruguai?
Hoje a gente tá falando, né, de taná, de vinhos aí, de intervenções mínimas, tal, da importadora, né, que às vezes pegou o taná mais de entrada, um taná médio, aí um taná mais bacana, assim. E sobre outras, né, outros tipos de uvas, assim, de castas, assim, tem alguma dica, assim, ou de uvas que estão, né, de tipos, assim, que estão crescendo bastante? Tem bastante coisa legal acontecendo por lá, né? Vou até começar pelas tintas, né? A Marcelã, por exemplo, é uma uva que não é muito famosa, mas que se dá muito bem por lá. Então a gente tem Marcelã, inclusive que chega no Brasil, viu? Que a Vinha Olha, Eden tem um Marcelã, assim, que é uma delícia, e ele chega aqui, né? E não passa por barrica, ele também ele passa por tanques de cimento. Então é muito legal. Tem outras, por exemplo, das tintas, a Syrah também. Esse ano foi sensacional para a Syrah, né? Então foi um ano bem atípico no Uruguai. Eu tive lá agora no começo do ano, eles falaram que eles estão apostando muito na Syrah esse ano, né? Eles tiveram que colher antes, foi um ano muito seco, mas eles estão achando que vai ser a melhor safra, assim, tipo, em qualidade, não em quantidade, assim. Então, vinhos tintos 2023, fiquem de olho, porque vão ser muito bons, né? A própria Cabernet Franc também, Uruguai se dá muito bem, a Merlot, como eu falei. Depois a gente tem nos brancos, né, que está muito famosa, Albarinho, né? Todo mundo fala super do Albarinho, todo mundo quer provar o Albarinho uruguaio, e de fato se deu muito bem, mas pouca gente sabe que tem uma uva branca chamada Viognier, que também se dá muito bem no Uruguai, né? Que faz um vinho muito gostoso, ela tem uma história longa no Uruguai e está muito bem sim, adaptada também. E tem inclusive um vinho que é interessante para quem quiser provar, que é um corte de Taná com Viognier, né? olha, São 10% de uma uva branca do Alto de la Bagena, né? E esse também dá para encontrar aqui no Brasil. Depois a gente tem os espumantes que eu estava falando, né? O Uruguai tem essa característica climática de terroir que dá vinhos brancos muito bons e, consequentemente, também fazem espumantes muito bons. Espumantes tem poucos que chegam no Brasil, né? A Vinha Éden é uma que traz espumante, a Mataorro às vezes traz espumante de albarinho, que é muito legal, né? Mas dá para achar para quem está por aqui. Agora, se for para lá, melhor ainda, né? é melhor, né? Que bacana. A gente tava falando no começo, né, de enoturismo, né, de algumas dicas de algumas vinícolas, né, perto ali de Montevidéu, mas em outras regiões, assim, você tem alguma outra dica, perto de quem tá indo pra Punta, não sei. Eu sempre dou uma dica assim, ó. Eu falo, chega em Montevidéu e vai direto para a Colônia do Sacramento, né? Tá, Que é, digamos assim, do lado esquerdo. Você está olhando de frente para o mapa, à sua esquerda você tem Colônia do Sacramento, que é uma cidade lindinha, fofinha, super charmosa. Para quem vai agora no inverno, é uma delícia. E Colônia fica perto de uma cidade chamada Carmelo. Carmelo não tem muita coisa, tá? É uma cidade pequenininha, mas tem muita vinícola em Carmelo. E lá tem uma em especial que eu gosto muito, que é o Legado, né? Que eu falei que o Bernardo, que foi a pessoa que eu conheci, ele faleceu ano passado, tem um sim. ano, né? E ele tem uma história muito bonita, não vou contar aqui, vou deixar para o pessoal ir lá descobrir. E hoje quem está tocando a vinícola é os filhos dele e a esposa. E ele tem um Syrah maravilhoso, e o lugar é muito lindo, tudo feito com muito cuidado, né? Depois, ali em Carmelo, você também tem a Los Cerros de San Juan, que é a mais antiga do Uruguai, que foi toda reformada, porque ela já foi vendida 2 vezes, ela já passou de mão. Mas esse grupo que entrou agora, assim, entrou Com tudo. investindo pesado em enoturismo e está muito bonita. Então são duas coisas diferentes, uma familiar, a outra Sim. é mais histórica. Aí você vai lá para o outro lado do Uruguai, uma região que chama Maldonado, que é onde está a Punta del Este, né? Todo mundo fala Punta, mas Punta é como se fosse uma cidade dessa região. Ali é bom estar de carro para circular, porque as coisas ficam um pouco distantes, né? Sim. E lá você tem algumas vinícolas bem legais para visitar também. Então, assim, em José Inácio, que é mais para frente, você tem a Bodega Oceânica José Inácio, que faz um azeite maravilhoso, fantástico, incrível, vinhos deliciosos, oceânicos, muito perto do mar. Depois você tem Cerro del Toro, que é uma vinícola nova, que eles ainda não têm a parte de vinificação lá, mas ela está numa encosta que é de uma vista privilegiada, que é muito linda. Tem ali perto também a Alto de la Bagena, e tem a Vinha Éden, que eu falei.
E mais para dentro tem a Garzon, que é mais famosa. Essa vinícola que você comentou, ela além de fazer vinho, ela também faz azeite? A Bodega Oceânica faz azeite, é conhecido como O33, é um azeite muito bom, assim, a qualidade dos azeites uruguaios estão muito bons. Você tem um outro que chama Finca Cozima também, que faz azeite. Então, tem várias regiões fazendo azeite. Foi outro produto que foi descoberto aí pelo Uruguai, que está chegando, e está Sim. chegando no Brasil também, e é muito legal, assim, qualidade surpreendente. E falando, né, falando de vinho, não tem como não puxar a gastronomia, né? Você, né, conhece bastante lá. Dá algumas dicas quem tá em Montevidéu e tem alguns restaurantes bacanas aí que pode, né, até eu vi um que é bem legal, né, que é uma vermuteria, né, que até aproveitar puxar esse, né, porque vermute também é uma coisa que tá crescendo muito, né, no Uruguai, né? Tem muito forte, né? E a Vermuteria Flores, né, é um bar também e tem o vermute deles, né? No Brasil, o vermute é uma coisa que ainda está começando, né? A gente não tem esse hábito do vermute. E lá no Uruguai, eles já têm essa coisa do vermute, só que eles não produziam vermute, né? E nos últimos anos surgiu algumas produtoras de vermute, né? De vermute de qualidade, né? E aí hoje a gente tem a Ruster, tem a Flores, e a Flores é um que tem o próprio bar, né? Isso. E é umas coisas bem gostosas, assim, eles têm essa, porque é uma herança espanhola, né, o hábito Sim, de tomar um vermute, que é um aperitivo, que você toma com gelo, uma rodelinha de laranja, e é isso, exato. uma tequilhinha, e é muito gostoso de aperitivo, né? E nesse bar, na vermuteria, tem essa coisa da Espanha, de ser tapas, então se come uma tortilha, você come a fainá, que é um prato típico uruguaio, que é uma tortinha de farinha de grão de bico fininha, as tapas, os bocaditos, é bem gostoso. E a gastronomia do Uruguai, eu acho que está vivendo um momento muito interessante. Depois da pandemia, muitos restaurantes começaram a abrir também, a ganhar espaço, está muito antenado com o mundo. Então a gastronomia está vindo a galope. Assim. Eu acho que a gente vai ter grandes surpresas assim nos próximos anos, até em termos de novos chefes aparecendo. Até já dou um spoiler que eu vou trazer uma chefe do Uruguai para cozinhar aqui em São Paulo, vai cozinhar no Ibirapuera, no Selvagem, né, no dia 23 de agosto, né, que Olha, é a Luciana, que é chefe do El Abraço, que fica em La Barra, que é do lado de Punta del Este. que demais. É muito legal porque assim, as pessoas falam, me indica uma parrilha para ir comer, me indica onde eu vou comer chivito. Gente, eu vou pagar minha língua. Chivito é um x-tudão. E as pessoas querem ir porque vai comer o x-tudão. Eu falo, gente, é legal, é cultural, mas tem muita coisa melhor. Porque parrilha também é legal, mas assim, você ficar 5, 6, 7, 8 dias comendo parrilha não dá. Não dá, não tem como, né? Tem outra história também que demora um dangabar, né? Também é um projeto sensacional. Eram chefes, assim, que, tipo, estavam entediados de ir em restaurante comer aquele pratão, sabe? Onde você Sim. começa a comer o prato e no fim da refeição o prato já tá frio, porque ele era imenso, né? E eles falaram assim, a gente gosta de experimentar. É um povo muito jovem, e aí eles estão num balcão onde eles fazem pratinhos, né? E você come 4, 5 pratinhos diferentes durante a refeição. E é uma agitação, assim, tem uma energia muito legal. Para mim, é um dos melhores lugares de Montevidéu. Assim, eu adoro ir, eu sempre vou. E tem aquele bairro, né? O Carrasco, né? Acho que é um bairro chique lá também. Não sei se tem alguma dica de alguma coisa legal por lá. Carrasco é um bairro que tem restaurantes que, obviamente, por ser um bairro chique, às vezes também são Sim. caros, né? Mas tem bons restaurantes. Tem um restaurante chamado Manzanar, que é do mesmo grupo do La Rueja, né? Dos mesmos donos do La Rueja, que fica José Inácio, né? Mas se você não vai lá para o outro lado do, né, José Inácio, que é um pouco mais longe, se você tem pouco tempo, você vai ficar só em Montevidéu, mas você queria conhecer o La Rueja, olha, Manzanar faz um serviço bem legal. Eu tenho gostado muito, né? Eles acabaram de abrir um restaurante chamado Rios Café. Eu não fui ainda, tá na minha lista, Tá. assim, pra chegar lá e ir, mas também é das mesmas sócias, e eles abriram também ali. E do lado você tem tipo, umas parrilhas boas também, que são bem tradicionais.
Uma delas é o Garcia, né, que é uma das mais famosas que tem ali na região. Dá para comer bem, assim. E até muito bacana, né? O Uruguai tem muita cultura do mate, né? Todo mundo assim anda com seu, né, com sua garrafinha, e tal, mate e tal. Mas o café, né? O café também tem uma expressão legal, né? Até você tava comentando comigo, né, da cafeteria La Farmácia, né, que era uma farmácia antiga, tal, tem um ambiente super legal, né? Primeiro, vou lembrar por que o café no Uruguai está explodindo agora, está bombando, né? Eu acho que eles pegaram duas coisas, né? Um é assim, a onda das cafeterias, de fazer projetos muito bonitos visualmente, como é o La Farmácia, que tem esse toque antigo, né, aconchegante, ao mesmo tempo é como se isso você tem muitos restaurantes do Uruguai, é quase uma viagem no tempo, assim, né, na decoração, nos detalhes, no piso, né, nos móveis. E aí você tem uma outra coisa, que o Uruguai, ele não produz café. Então ele pode importar grão verde de qualquer canto do mundo. Né? E sabendo disso, algumas marcas de café começaram a explorar isso e fazer um bom trabalho, porque aí você importa o grão, né, de todo canto que você pode imaginar e você torra lá. Sim, Né? A gente no Brasil tem muito café bom brasileiro, mas a gente não tem um café da Etiópia que a gente tem com grão verde tostado aqui. Então ele perde o frescor, né? Ele perde um pouco as características porque ele vem de navio já torrado. Então ele já vem quase que perto da data de expiração, é né? verdade. E lá eles conseguem esse produto. É caro um pacote de café. Eu falo que é commodity mesmo, assim, mas você consegue provar café de todo canto. Até vou fazer um merchan aqui. A gente acabou de lançar, eu e o Ensei Neto, que é um super especialista em café, um podcast chamado Experts do Café. Então foi bem bacana. A gente iniciou dia 24 de maio. Até o primeiro episódio a gente fez com o CEO da Dengo Chocolates, ele explicando como que, né, iniciou o projeto Dengo, falando dos cafés também que a Dengo serve. Então, um projeto super legal. Fica a dica aqui para quem está escutando, seguir o Experts do Café aí no Instagram, no YouTube, Spotify, entre outros aí. Falar de café é outra delícia, né? Agora vocês já podem incluir das conversas de vocês. Tem uma marca de café que está exportando do Uruguai para o Brasil. Né? Olha, Então, eles torram no Uruguai e mandam para o Brasil porque é muito mais perto, né? Em vez de você importar torrado da Etiópia, né? Eles torram lá e vêm para cá. É uma marca chamada Culto, e você consegue comprar de qualquer canto, café de todo lugar do mundo. poxa, que legal, que bacana. Ô, Gil, e tirando o Uruguai, né? Tem algum país, alguma região aí agora que você tá, assim, apaixonada aí, ou que você quer mais descobrir mais sobre essa região, desse vinho? Tem alguma coisa assim que você tá, putz, adorei, agora eu quero especializar um pouco mais nessa outra região sem ser Uruguai? Esse Uruguai. Eu adoro Portugal. Sempre que eu posso também, eu quero ir lá para Portugal. É que viajar para a Europa tá difícil, né? Tá apertado para Sim, gente. Mas eu fui muitas vezes para Portugal nos últimos anos e eu cheguei aí em alguns produtores de vinho de baixa intervenção, né? Portugal, Lisboa. Eu fiquei um mês em Lisboa, né? Mas eu penso que assim, gosto muito, gosto do vinho português, mas tenho um afeto pelo Uruguai, ou pela terra, pelo povo, e o meu projeto futuro eu digo assim, né, que eu tenho uma data limite na minha vida, que é para fazer minha malinha e me mudar para o Uruguai, porque eu falo que se o mundo for acabar hoje, eu falo, peraí que eu preciso fazer minhas malas, que eu tô indo lá para Roteinar. nossa, não, é incrível, né? Para todos que estão escutando aqui, fica a dica lá, que nem eu comentei no início, né? Seguir lá o Insta Taná, tem muita dica legal lá no Linktree e muito bacana. E falando em pratos, assim, tem alguma gastronomia que você gosta bastante aí, de algum tipo de prato, ou de, né, sei lá, gastronomia que você curte harmonizar com vinho, assim, ou que é a sua combinação perfeita? Bom, você que esteve na degustação comigo, você já deve ter percebido que hoje a minha brincadeira favorita são os desafios, né? Sim. Essa degustação que a gente fez, que a gente harmonizou vinho laranja do Uruguai, comida indiana. A minha coisa que eu acho que mais gostoso, assim, maior tesão na gastronomia é justamente quebrar alguns paradigmas. É verdade, sai um pouquinho e testar, né? Testar, experimentar, brincar, pirar. A gente fez uma degustação de albarinho no izakaya, né? Eu fiz no Cotô, né? Então, assim,
para as pessoas tirarem da cabeça que se elas vão tomar vinho uruguaio é porque elas estão comendo churrasco, né? Porque Exato. aí a gente reduz, do mesmo jeito que a gente não precisa, sei lá, você vai comer comida peruana, você não precisa comer um vinho peruano, né? E aí ouvindo música peruana, vestido de trajes peruanos, né? Esse é o gostoso do mundo globalizado, a gente poder brincar entre as fronteiras. Eu acho que essa é a parte mais divertida que a gastronomia permite a gente. Nossa, Gil, que bacana, né? Pena que o tempo é curto. Eu vou deixar aqui seu, né? Eu comentei, né? Do Insta, o Insta tá lá. E seu outro Insta, né? O pessoal que é o Gil GNR. E também para quem não conhece, te acompanhar no site, né? Da CNN Viagem e Gastronomia, da sua coluna. Quem precisar também de fotos, assessoria de imprensa aí na área alimentícia, já sabe quem, gastronômica, né? Já sabe quem procurar, né? E se quem precisar de dicas também para o Uruguai, viu? Porque isso eu acho que é uma das coisas que as pessoas falam assim, nossa, mas você responde tudo mesmo? Eu falo, respondo, porque assim, aí eu vou deixar uma declaração de amor, assim, porque eu Sim, gosto tanto de lá e eu tive experiências tão boas, experiências humanas, com gente sim. muito legal, e assim, eu falo que eu quero que as pessoas levem um pouco das boas lembranças que eu tenho. Então, eu tenho muito gosto de fazer isso que eu faço, que é completamente tudo isso que você falou é voluntário. Eu brinco que eu tenho a psicologia e os restaurantes que é para financiar a vida de instatanável. Ah, que legal, mas muito obrigado, viu? Muito legal aí conversar contigo e, né, conhecer mais, né, sobre esse mundo, né, essa região aí de vinhos tão bacana, né, que as pessoas às vezes não conhecem e quem tá viajando ou quem vai para lá já sabe, né, tem bastante dicas aqui para o que procurar, né? Valeu, Gil, obrigado, viu? Agradeço a oportunidade e, assim, de poder espalhar um pouquinho mais isso, né? Espalhar a Sim. palavra do Tanaka, né? E também te parabenizo pelo trabalho, Gabriel. Acho que você faz um papel super importante aí, dando vozes à gastronomia e a outros setores. Que legal, obrigado, viu? Até. Valeu, até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau. Gostou do episódio? Envie uma mensagem no Instagram Paladar Distinto. O Gabriel ficará muito feliz em falar contigo. Compartilhe com seus amigos, isso ajudará na divulgação do podcast, e mais pessoas terão acesso a diversas histórias como essa. Até um próximo episódio.